Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa terceira aula gratuita, né, do Reiki Usui Tibetano e Kauna, de nível 1 e de nível 2. Hoje a gente vai começar a entrar no tema do nível 2, né, então eu já fiz aqui algumas anotações também para trazer para vocês. Eu espero que vocês já estejam com a apostila por aí, já tenham imprimido a apostila do nível 1, do nível 2. Então, no nível 2 a diferença, né? Essa energia vai ficando mais forte, né? O reiki que a gente sentia no nível 1, ela é fortalecida, a gente vai ter adicional aí de símbolos, né? Dois símbolos novos, o Seireki e o Hon Shazeshanen, a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre cada símbolo. E aqui, né, então no nível 1 a gente comentou que ela atuava no nível físico etérico, e agora aqui no nível 2 ela vai começar a atuar também a nível de corpos mentais e emocionais, tá? Então já começa a trabalhar um pouquinho mais, né, próximo à origem do problema, né, mais assertivo, digamos assim, né? Eu já comentei com vocês, né, então nas aulas anteriores, que toda doença física, né, todo problema ele primeiro foi criado no nosso corpo mental, né? A gente teve um pensamento, aí esse pensamento gerou uma emoção, então uniu com o corpo emocional, e aí esse pensamento e essa emoção tiveram, né, um potencial aí de força que é alinhado aí com crenças no nosso subconsciente, né, com várias coisas, crenças limitantes e tal, foi precipitando, né, nessas camadas, como se fossem camadas de cebola que a gente tem, né, foram precipitando nesses corpos até chegar como uma doença no nosso corpo físico, né, então até chegar a se manifestar como uma realidade na nossa realidade material. Então, quanto mais perto da origem, mais a gente trata o problema e menos a gente trata os sintomas, né? Então, se a gente só tem o nível 1, a gente consegue fazer uma aplicação, a gente consegue, né, enviar o reiki aí, enviar à distância não, né, se é só no nível 2, mas a gente já consegue fazer uma auto-aplicação e já consegue aplicar em alguém no nível 1, mas a gente vai estar ali tratando só, né, tapando o buraco, digamos assim, né? Só tratando assim, trata dor de cabeça, trata os sintomas, mas não consegue ir tanto na origem do problema. Agora, com o reiki de nível 2, você já pode até fazer tratamentos à distância, né? Enviar essa energia à distância, a gente vai conversar um pouquinho mais como que faz, como que envia em grupo de WhatsApp, né? Como que eu gravo um vídeo de envio e posto no YouTube, né? Então, várias formas de envio à distância, como que eu envio, né, para um ambiente, né, para alguém, assim, um outro país, né? Então, a gente pode fazer isso e a gente vai destrinchar um pouquinho mais cada parte, né? E aí, vamos ver, então a gente atinge mais perto a origem, né? Porque eu trabalho, então, esse mental e esse emocional. Sobre os símbolos, né? Então, símbolos, eles são ferramentas, né, adicionais, mas lembrando, né, conforme eu expliquei na história lá do Mikao Usui, né, quando ele redescobriu essa energia, né, do Reiki, que ele chamou de Reiki, né, ele estava lá no monte meditando, ele recebeu uma energia. E aí, essa energia que ele recebeu não veio com manual, não veio com símbolos, né, não veio com nada disso. Isso tudo foi o ser humano que foi adicionando. Mas por quê? Porque a gente precisa dar uma intenção para a energia, a gente precisa dar um propósito para ela, né? Então, quando a gente chama o reiki, pede que atua na origem do problema, peço que, né, seja um reiki para limpeza de um cristal, peço que esse reiki atue, né? A gente pode fazer várias coisas, a gente vai conversar mais, destrinchar mais sobre isso, né? Mas a gente dá um propósito para a energia do reiki. E aí os símbolos, eles trazem uma força que eles nos auxiliam a dar esse propósito para o reiki. Então, a hora que você traça o símbolo, você já vai automaticamente estar dando um propósito para ele. E com o passar do tempo, né? Então, isso não é de agora, os símbolos, né? Já vem muito lá atrás, mesmo que não tenha vindo original do Mikao Usui, os símbolos já são usados há muito tempo. E quando alguma coisa é feita durante muito tempo, tem várias pessoas pensando e acreditando que aquilo é real, aquilo se torna real. E é criado formas, pensamento, é criada uma egrégora, e essa egrégora vai sendo fortalecida. Quanto mais pessoas sabem dessa informação, mais pessoas vão fortalecendo essa egrégora. Então, os símbolos, eles têm uma egrégora muito forte, e mesmo que originalmente o símbolo sozinho não tinha força, não tinha energia, ele só era
criado para dar uma intenção, um propósito ao reiki, hoje em dia os símbolos têm força, porque essa egrégora ficou tão forte que os símbolos hoje, até uma pessoa que não é iniciada em reiki, se traçar o símbolo, ele já vai estar vindo ali com um pouquinho da força. Claro que não é com a força total, claro que você precisa estudar para saber mais, claro que você precisa sim ser iniciado para poder chamar essa força, só que, como ele já vem, né, com essa egrégora forte, digamos assim, uns 5 a 10% da força já começa a fluir, mesmo para quem não é iniciado. Então, o símbolo, ele tem um poder grande, por isso que sim, é importante a gente conhecer os símbolos, é importante a gente saber para que funciona e é importante a gente aprender o traçado do símbolo, tá? Porque tem essa hierarquia, ele tem sim um poder, uma força. E aí, o primeiro símbolo que eu queria conversar com vocês é do Seireki. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com os símbolos. Deixa eu ver se vocês conseguem acompanhar, então. Vamos ver, esse aqui é o rosto. Primeiro, né, que está aqui em roxinho, ele é o símbolo Seireki, que chama, tá? Então, ele tem ali os tracinhos ali para mostrar para vocês qual que é a ordem onde a gente vai desenhar, né? Então, a gente começa por essa parte do meio, a gente começa traçando aqui, né, onde tem o número 1, vai 1, 2, desce 3, 4, 5, faz o risco final 6. Sobe lá para cima, faz a curvinha lá para trás de 7, faz as duas bolinhas ali, 8, 9. Tá? Então, esse é o traço. A princípio, às vezes parece complicado. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher assim, vou traçar primeiro até o 4. Então, faz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vai repetindo, repetindo, repetindo. Decorei até o 4. Agora eu vou decorar até o 6. E aí faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decorei, aprendi essa primeira parte. Aí agora eu só faço do 7 ao 9, né? Que daí é só traçar as costas ali e duas bolinhas. Por que que eu tô falando as costas, né? Porque esse símbolo, ele também representa como se ele fosse um dragão, né? Então, é como se fosse um dragão, né? Ele tem essa, essa força, né? Esse simbolismo do dragão, né? Porque ele também simboliza a proteção, igual era com o Shokurei, que a gente já conversou, né? No nível 1, que ele já traz um pouquinho de proteção. Aqui o Seireki, ele deixa mais forte ainda essa proteção, né? Ele fortalece ainda mais. E ele também, ele é a chave, né? Esse símbolo aqui do Seireki, ele é a chave para atuar a nível emocional. Então, quando a gente traçava o Shokurei, a gente aumentava a força do nível 1 para trabalhar em nível físico etérico. Agora, quando a gente começa a traçar esse Seireki, a gente já começa, então, a tratar, enviar o reiki, né, a nível emocional. O que que ele faz? Praticamente tudo que o Shokurei fazia, né? Então, limpa chakras, protege, né? Tudo que o Shokurei fazia a nível físico, ele vai fazer a nível emocional. Então, ele traz um poder a mais. Então, sempre que vai usar ele, a gente também faz o Shokurei, a gente usa todos os símbolos que a gente tem, tá? E outra coisa bem importante que esse símbolo faz e que a gente precisa ter muita ética na hora de utilizar é porque ele é um portal para acessar o subconsciente, né? Então, como ele atua a campo emocional, ele também pode atuar no nosso subconsciente. E não só em autotratamento no nosso subconsciente, mas também atuar no subconsciente de alguém. E aí que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vai trabalhar com o subconsciente de alguém, a gente tem que ter o cuidado de, primeiro, respeitar o livre-arbítrio da pessoa, e segundo, não enfiar crenças, né, erradas na pessoa, né, não utilizar isso para fazer uma pessoa gostar de você, para fazer um trabalho errado, né, a gente sempre vai utilizar isso com o propósito do bem, de auxiliar, de ser benéfico, né, nunca vai usar isso de uma forma negativa, tá bom? Outras coisas, então, que ele faz é, ajuda a manifestar algumas emoções que estão bloqueadas, né? Acesso subconsciente, protege, bloqueia ambientes também, então você também pode colocar em ambientes, né? E sempre utilizar ele junto com o Chocorrei, tá? Esse daqui, esse carinha bonitinho, é o Roncha Zechané. Não sei se eu vou conseguir aumentar ele aqui. Vou tentar aumentar.
ele ficou um pouquinho ruim, mas vocês têm a apostila aí, vocês vão conseguir abrir melhor na apostila, né? Então, o traçado, ele começa lá em cima com esse risco, né? Então, ali esse risco é 1, e depois desce o chapeuzinho, assim, né? 2, 1, daí desce 2, 3, 4, tá? 5, 6, e aí a gente vai traçando, então, ó, esse aqui é 1, desce aqui no meio 2, e daí faz o chapeuzinho. 3, outro lado 4. Aí risca aqui 5, aí risca um grande embaixo 6, e cruza aqui 7. Então, a gente vai fazendo igual a gente aprendeu a fazer com o Seireki, você vai fazendo assim, vai traçando 1, 2, 3, 4. E daí repete 1, 2, 3, 4, até você decorar essa primeira parte. E aí vai descendo, 5, 6, tá, até o 10, até o 12, até o 20, até o 22. São 22 traços, e aí a gente vai aprender a trabalhar, então, com o Honshaze Shonen. Ele tem um nominho mais complicadinho, né? Mas o que significa isso? Esse é um símbolo muito importante, que ele abre portais dimensionais, tá? Então, ele trabalha, né, no tempo e espaço, abertura de dimensões, ele atua no campo mental, então ele é a chave para o campo mental, o Seireki é a chave do emocional, o Shokuhei é a chave do físico, né? Então esse aqui ajuda, então, cortar ligações kármicas, como ele abre também, né, portais dimensionais, então, vidas passadas, então, tudo que tem relação, né, com vidas passadas, karmas, negativos, ligações, contratos, associações, ele ajuda, então, a gente a acessar e cortar esses laços, esses vínculos negativos que podem estar te bloqueando, pode estar pesando a sua vida de alguma forma. Tá? Então, é muito importante aprender o traçado correto, como eu já falei, né? Tem uma egrégora em cima disso. Ah, mas é muito difícil, eu tô com um caso aqui, eu não me lembro bem, deixei o desenho em casa, ainda não aprendi. Então, nesses casos, você pode, sim, chamar o reiki, né? Nível 1, nível 2, visualizar como se fosse uma bola de luz na sua mão e intencionar que essa bola significa o Honshaze Shonen. E aí, a intenção é o que dá o propósito para a energia. Então, se você, por algum motivo, ainda está no início, não sabe bem traçar, não deixe de enviar o reiki, ou não deixe de fazer uma autoaplicação por causa disso. Ah, esqueci meu caderninho em casa, esqueci a apostila, não consegui imprimir ainda, não vou poder enviar. Envia igual, porque a intenção, né, vale mais. A intenção vale mais do que o traçado. Claro que o traçado tem força, o traçado tem poder, mas a intenção é o que dá o propósito para a energia, tá? Só deixar isso bem claro. Então, a partir desse momento, né, que você vai ter a iniciação do nível 2, a gente vai fazer em que ordem? A gente vai sempre fazer a ordem trazendo, né, mais próximo da origem do problema até o fim, né? Então, o primeiro símbolo que você vai traçar é esse, é o Honshaze Shonen. Depois, o segundo símbolo será o Seireki e por último será o Shokuhei, tá? E aí é como se a gente tratasse da origem do problema, né, vindo lá de trás, então da origem do problema até o fim, não traçando, né, de cima para baixo, né? Então, a maioria das apostilas, tudo vai ensinar você o quê? Que você vai ter que chamar o reiki, vai colocar o símbolo 1 do nível 1, que é o Shokuhei, vai colocar o símbolo 2, que você aprendeu o Seireki, e por último vai colocar o nível 3 do Honshaze Shonen. Mas, pelo que eu aprendi do meu mestre e que fez muito sentido, é que realmente faz mais sentido quando a gente trata da origem. Então, a gente tem que ir direto na origem do problema. Então, se as doenças, os problemas são criados primeiro no campo mental, é lá que a gente vai abrir primeiro. E depois esse campo mental gerou uma emoção, então depois a gente vai para o campo emocional. E isso tudo, né, criou uma doença em corpo físico. Então, depois, por último, o símbolo do físico. E aí a gente vem da origem do problema, fez sentido para vocês? E aí a gente vem da origem, né, até aqui. Então, como que a gente vai fazer aqui? Esfrega as mãos, sente a energia fluir, chama Reiki, Uzui, Tibetano e Kauna, de nível 1, de nível 2, deixa a energia fluir ali um pouquinho, sempre com as mãos bem relaxadas, os dedos bem soltos, nada forçado, assim, sabe? É bem relaxado mesmo, bem suave. Quanto mais suave, mais energia vai fluir, tá? E aí a gente vai deixar essa energia fluir, vai traçar o Shokuhei na palma das mãos para abrir,
E aí vai se conectar com a pessoa, então se eu vou tratar alguém, né, vou colocar as mãos na pessoa, se eu vou fazer um autotratamento em mim, ou se eu vou enviar à distância, eu posso usar técnicas, substitutos, algumas coisinhas, a gente vai falar isso mais para frente. E aí a gente vai traçar os símbolos. Primeiro o Hon Shonen, depois o Seireki, vai dar a intenção, né, na energia, peço que atue dessa forma, dessa forma, dessa forma, e por último o Shokuhei para encerrar. Só um momentinho aqui. Vamos ver. Certo. Então, no nível 1, né, a gente aprendeu aquelas posições de aplicação, né, como que a gente vai aplicar na pessoa, como que a gente vai auto-aplicar, né, e claro, sempre que você for aplicar em alguém, principalmente presencial, é importante você fazer todas as posições, por quê? A pessoa está te pagando, né, a pessoa está pagando um tratamento, então a pessoa precisa acreditar que aquele tratamento realmente está sendo feito, e a maioria das pessoas ainda precisa, né, ver para crer. Então, ela precisa sentir cada ponto, precisa ver você passando a mão, precisa, né, que o tempo de consulta seja de meia hora, 40 minutos. Você não pode fazer uma aplicação rápida, né? Até pode, a energia flui, só que a pessoa não vai confiar tanto, né? Então, a pessoa precisa sentir que essa energia está sendo passada, né? Então, você precisa investir mais tempo, né? Um ambiente gostoso, arominhas, né? Tudo que favoreça, então, esse clima. Então, agora que vocês vão ter o nível 2, no nível 2 a gente sabe que, então, né, tem o Hon Shonen, que abre portais dimensionais. E o que que isso faz? Isso faz que a energia flua mais, né, facilmente, quebre, rompe tempo e espaço. Então, a energia flui muito mais rápido, tá? Então, a energia chega onde precisa chegar. E aí, né, aquelas posições, né, a posição da cabeça, orelha, né, pescoço, cardíaco e tal, essas posições ficam para autoaplicação, tá? Então é importante, para autoaplicação você pode pular essa etapa fazendo como? Da seguinte forma, usando a técnica chamada banho de energia. Então você vai esfregar as mãos, você vai chamar a energia, né? Colocar o Shokuhei nas suas mãos, vai colocar então os símbolos, né? Da ordem Hon Shonen, Seireki, Shokuhei. E aí você vai colocar as duas mãos em você mesmo, né? E aí, desculpa, a gente vai colocar só o Honsha Shonen e o Seireki. O Shokuhei não. Só o Honsha e o Seireki. E aí você vai pedir. Peço agora, né? Então, se concentra, fecha o olho. E aí vai falar, né? Peço agora que a energia atue em todo o meu corpo, em todos os meus chakras, da melhor forma possível, né? Vai colocar ali a intenção. Terminou de colocar a intenção, coloca o Shokuhei. Colocou o Shokuhei, você fica paradinho ali, deixa a energia fluir uns minutinhos, e você vai imaginar então que você está tomando um banho de luz, né? Como se uma luz, um tubo de luz fosse descendo, assim, uma luz líquida, né? Você pode imaginar cores, ou uma luz branca, brilhante, né? E você imagina então essa luz descendo até os seus pés e preenchendo você todinho de luz. E aí você, né, sente ali essa energia um pouquinho, sente essa energia fluir, e aí você vai colocar mais um propósito. Peço então que essa energia atue durante 10 minutos, peço que essa energia, né, que esse tratamento fique atuando comigo por meia hora, peço que esse tratamento atue todos os dias, das 10 às 11 da manhã, você vai pôr um tempo, né, vai estipular um tempo de início, um tempo de finalização, né, de término para esse banho energético. E aí, pronto, né? E aí encerrou, você, né, esfrega as mãos, assopra, ou você vai fazer aquela técnica do, né, corte de laço, quando você envia para outra pessoa, né? Quando você vai enviar a distância para uma outra pessoa, então você esfrega as mãos, pode usar técnica de foto, então você pede alguma foto da pessoa, deixa eu ver uma foto, né? Envia reiki para mim, para o meu filho, para minha família, pede a foto, você olha a foto da pessoa, segura a foto entre as mãos ou, né, pelo celular, deixa a foto ali nas mãos. Então, chama, traça os símbolos, coloca as mãos em cima da foto, peço que o reiki atua, né, no fulano de tal, nessa pessoa assim, 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 com a mão na foto da pessoa e o reiki vai fluir. Se você não tem uma foto da pessoa, você não sabe quem a pessoa é, você pode utilizar uma técnica do substituto. Então, você pode pegar um cristal, uma pedra, né, alguma coisa assim. Um momentinho.